É isso aí, rapaziada! De volta na programação. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe desse programa. Eu falei a introdução, Cal, desculpa. Era você hoje. Imagina, Pedro, é só falar assim, eu não estou sozinho nesse programa. Eu não estou sozinho nesse programa, estou aqui com... Cal Tóquio! Fala, internautas! Boa noite, bem-vindos a mais um News Games, aqui na Rádio Geek. Estamos também com a nossa correspondente, nossa apresentadora Monique Alves. Tudo bem, Monique? Tudo bem, e vocês, galera? Como é que vocês estão? Monique! Sabe que nós é seu fã, né? Ah, eu sou fã de vocês também. Pois é, gente, estamos ouvindo ali a trilha de Last of Us Quarantine Zone, né, Monique? Exatamente, porque a gente meio que tá, né? Então. Então, né? Parece que assim, né? Eu acho que tá refletindo, né? É temática a música. É, parece que o mundo anda meio difícil. Tá difícil, o dólar tá quase R$5. Ai, gente, olha, estamos todos meio que em quarentena, já tem lugares em quarentena. Sim, o Google tá cancelando eventos no mundo todo. Coisa tá feia, gente. Coisa tá realmente feia. Imagina, não é o que tá no jornal de hoje, hein? Diz que tem muita especulação, tem muito exagero da mídia. Foi que eu vi. Mas exagero. Isso teve até na época do H1N1, né? Então, agora tá pior. Mas o lance não é a mortalidade da doença, é a contaminação, é muito rápido mesmo. Tá ok? É muito rápido mesmo. Isso não é notícia, é médico falando. Uhum. Beleza, gente. Vamos subindo esse som, produção. O legal é que a trilha casa um pouco com o tema desse programa, né? Uau! Sim, meio, né, soturno. Meio Zé do Caixão. À meia-noite. Não conhecia esse seu lado. Levarei sua alma. Muito bom, muito bem. Monique, temos aqui notícias. Conta um pouquinho sobre E3, Resident Evil 3 Remake, Capcom e, é claro, a homenagem ao Zé do Caixão que vai dar na nossa pauta de hoje. Vamos lá, E3 pode ser adiada. Conta pra gente o que é isso. Cara, essa situação do coronavírus, né, que também é conhecido como Covid-19, que é coronavírus 2019, né, que é a versão 2019, porque começou mesmo o surto lá na China no final do ano passado, o pessoal achando que eram pneumonias e tudo mais, até descobrir que era um coronavírus. E assim, como você disse no começo do programa, né, Pedro? O Google tá cancelando eventos. O Facebook cancelou o principal evento deles, o SXSW cancelou o evento. A GDC foi adiada, o que pode implicar também no cancelamento. Enfim, a lista é enorme, mas segue lá. Exatamente. Bom, a GDC, ela foi confirmada por quê? Porque a cidade de São Francisco, ela foi colocada em estado de emergência, né? Então, por causa disso, a GDC foi cancelada, né? Adiada, na verdade. E a E3 tem muitas chances de também ser adiada, também por conta do estado de emergência em que foi colocada Los Angeles também, porque a Califórnia tá pegando bastante essa coisa do coronavírus aí. Teve morte lá. Então, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, da OMS, tá monitorando, né? Tá todo mundo monitorando. Mas é bem capaz que a E3 também acabe sendo adiada. Isso sim, a gente estava até conversando, né, Pedro? Porque a E3 tá passando por alguns problemas, não é verdade? Então,
se ela não for adiada, corre até o risco também de, se for adiada, de até ser cancelada, né? Então... Na verdade o dado é um pouco alarmante, porque a ESA, que é a associação que dá sustento para E3, ela já sofreu duros golpes já nesse ano, com a própria saída da Sony, que agora tá optando por fazer eventos próprios. O apresentador Geoff Keighley, que foi um dos fundadores do Game Trailers, também anunciou que não estará na feira. Quem tinha reforçado a presença tinha sido a Microsoft, um pouco indo na contramão do restante do mercado, que a Nintendo, apesar dela estar na E3, ela tem uma aposta muito parecida com a da Sony, de fazer eventos próprios. O problema é que, assim, é uma especulação evidente, pode ser uma conclusão um pouco mais catastrófica que o normal, mas a ESA vive da grana que é revertida com as negociações que existem dentro da E3. Então, se não tiver esse ano, o evento fica ameaçado, porque o ano passado já foi menor do que o ano anterior, e aí eles podem não ter caixa para fazer um outro evento, ou vão precisar de uma mobilização da indústria para voltar a acontecer no formato que a gente conhece. E fora que a E3, ela não era aberta para o público, eles até abriram, justamente porque estava diminuindo. Mas né? o problema todo desse financiamento não é ser aberto ou não ao público, Sim, é a grana das empresas. Tentar remediar isso, né? Porque conforme ela tá acontecendo, já faz alguns anos já que a E3 vem diminuindo bastante. Então acho que eles tentaram fazer isso, de abrir para o público. Para sanar esses efeitos, sim. Então, agora com um possível adiamento aí, imagina o tamanho do prejuízo. Eles disseram que, assim, tá planejado para ser de 9 a 11 de junho, né? Mas eles estão monitorando e avaliando, porém agora, com Los Angeles em estado de emergência, não sabemos. Não sabemos mesmo e, enfim, não é uma notícia que é legal a gente falar aqui. Ninguém tá feliz com o que tá acontecendo. É muito grave, na verdade. Também é uma consequência de... isso a gente tem que falar um pouco a respeito. Por que a situação tá tão grave nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde decente. O Brasil tem um sistema que é bom em alguns aspectos, mas não tem vários vácuos que geram essas filas absurdas que a gente tem em atendimento de hospital público. Mas o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que eu sei de notícias de lá, é que, assim, as pessoas estão esvaziando drogarias atrás de remédio para estocar. Os idosos, eles não têm dinheiro para ter um plano de saúde. Então, antes de... Assim, é óbvio, os Estados Unidos é um país com, em inúmeros aspectos, muito melhor que o Brasil. Mas nesse caso, eles estão bem despreparados e, infelizmente, eles estão sob o governo de um cara que também não colabora muito. Então eu acho que tem também bem complicado. Assim, aqui no Brasil, eu sou uma grande defensora do SUS. A minha mãe trata pelo SUS, ela tratou já coração, ela tá tratando do câncer dela, tudo pelo SUS. Mas a gente sabe que realmente é um grande problema, né? Que a gente tem aí na saúde. Eu acho que essa questão de saúde pública cara, a verdade é que é muita gente no mundo. Exatamente. Aí os planos privados jogam a taxa lá em cima e você tem que dar um rim, literalmente, pra ter algum backup. Então é difícil. Só voltando aí, Pedroca, vale lembrar que a gente também postou essa semana no Drops de Jogos que o coletivo de curadoria artística I Am At Beats, também que é um grupo de profissionais que trabalha com curadoria voltada à linguagem dos games, estava envolvido exatamente com o processo de criação de conteúdo para E3 e também deu um abraço essa semana, né? É uma perda atrás de outra. Eu acho que as empresas de tecnologia, elas estão com mindset esse ano. E o problema é o seguinte, gente, é óbvio. Quem tá morrendo mais de coronavírus são as pessoas que têm acima de 50, 60 anos. Epa, pera. Olha lá, Causito. Opa! Nesse momento ele tremeu. Mas o problema não é os óbitos, o problema é o índice de contaminação. Na China já tá diminuindo. Mas nas outras áreas, por exemplo, a Itália, que também tem uma crise econômica ferrada lá, eles estão numa situação muito complicada. E também numa situação em que eles até têm um sistema público de saúde interessante, mas que teve cortes recentemente nos últimos governos. Então eu tava vendo até aquela apresentadora da Globo, aquela Ilse Camparini, ela não se conteve, ela quase chorou ao vivo. Rapaz. Porque tá morrendo muita gente na Itália. Ô, Monique, você acha que eu corro algum risco? E cinquentão com esse corpinho de 60? O Cal é imortal, né, Monique? Gente, eu não sabia que o Cal tinha 50 anos. 50 com corpinho de 60. Eu sou o Munra. Eu vou contar um segredo pra você, Monique. Ele passa Botox.
O de vida eterna! Gente, não é possível. Eu tô chocada. Ele tem 50 anos. Acontece, Monique. Acontece. Mas você vai chegar lá... Olha, eu tenho um cirurgião plástico, eu te passo o contato. Ele é ótimo. Ai, muito bom. Vamos pra próxima notícia. As novidades aí, a tua área, Monique. Resident Evil 3 Remake. Conta pra gente, o Nemesis não vai invadir a save room, certo? Não vai. Podem ficar tranquilos. Bom, Isso foi uma confusão, né? Sim, como sempre, né? Confusões, né? Ó, que novidade. Mas assim, a revista oficial PlayStation de fora fez uma matéria bem legal com Resident Evil 3 de capa super bonita. E eu coloquei todas as informações lá no residentevildatabase.com para quem quiser depois dar uma lida com calma. Mas basicamente algumas coisas que foram ditas, e até a galera tá considerando meio como spoiler, e assim, eu não acho que seja um spoiler, mas se você quiser uma experiência totalmente blind, realmente, aí é um spoiler, mas a galera tá confundindo muito que é o spoiler, dizendo que o sinopse agora é spoiler. Calma, né, gente? Bom, primeiro foi dito na revista que o Nemesis podia entrar em sala de salvamento, e aí depois a própria Capcom se pronunciou, né, e disse que não é que ele vai entrar em sala de salvamento. Pode ser que às vezes tem algumas salas que não tem necessariamente, não sejam de salvamento. Então a pessoa vai lá ver tem a máquina de escrever, ela acha que ali é uma sala de save. Não é. Game com pegadinha, né, Monique? Hã? É game com pegadinha. É quando você vai saber que é uma sala de save quando te tocar a musiquinha da sala de save. Que é olha a dica. Fica de ouvidos apurados, tá? O som é muito importante nesse jogo. Se estiver tocando a musiquinha, você está tranquilo, você pode até dormir e deixar de ir lá na sala de save que o Nemesis não entra. Mas se tiver uma máquina de escrever no meio de um cenário, o Nemesis pode entrar sim, então fique ligado, tá? A Capcom também falou que ela se baseou bastante no feedback que foi dado ao comportamento do Mr. X, né, que aterrorizou muita gente no Resident Evil 2 Remake. Falou também que a Capcom trouxe de volta aqueles barris explosivos vermelhos, né, pela cidade. Sim, que começou no 3 original, né? Então acho que faz todo sentido voltar no remake. Só que assim, eles colocaram um negócio assim, olha, você vai ter que pensar, se você acha melhor você usar esse barril nos zumbis, será que vale a pena matar zumbi ou você esperar pra de repente conter o Nemesis com esse barril? Escolhas, né? E o Nemesis também, a partir de certo ponto do jogo, ele pode dropar alguns itens raros quando você derruba ele. Na verdade, ele fica agachado por alguns instantes, igual o Mr. X fazia no Resident Evil 2 Remake. Que a mecânica de esquiva que foi colocada nesse jogo e não tem no Resident Evil 2, ela vai ter umas animações diferentonas, né? Dependendo do que você for fazer no jogo também. Falou que o Nemesis, ele pode até não te perseguir em algumas partes, né? Mas que não é que você tá que o jogo tá sendo gentil com você, nem nada, né? Pode ser que ele vá, pode ser que não vá. Então fica aquela coisa meio aleatória, assim, sabe? Você não ter o que esperar, né? Mas, de qualquer forma, a inteligência artificial do Nemesis, ela foi criada para ser dinâmica. Então, assim, ele não é 100% implacável, cruel, terrível, senão você não termina o jogo. Não tem como, não é verdade? Se você tem um vilão basicamente com as mesmas propriedades do herói, já era, meu amigo. Exato, não, você tem que... Acho que tem que ter um pouco de espaço para você também se sobressair, senão não dá, entende? Assim, o Nemesis, ele tá bem, né, bem complicado. Gente, até sonhei com o Nemesis essa noite, vocês acreditam? Monique tá sonhando com o jogo, Monique. Você gostou de ler essa matéria da revista do PlayStation, levando em consideração a experiência que você teve com o jogo? Eu gostei bastante dessa matéria. Eu achei que tem uns pontos bem interessantes aqui. Eles levantaram muitos pontos legais. Quem deu a entrevista foi o Peter Fabiano, que é um dos produtores do jogo, né? E ele que deu essa entrevista para a revista Xbox, né? É a revista da Xbox, não é do PlayStation, né? Não, é Xbox. da revista Xbox mesmo. É que da PlayStation também teve uma matéria, mas foi acho que mês passado, se eu não me engano, né? Eles também falaram sobre a inteligência artificial dos inimigos, que eles podem, por exemplo, se aproveitar do ambiente para trabalhar juntos, entre aspas, entendeu? Então, por exemplo,
O zumbi sozinho age de uma forma, o zumbi em grupo age de outra, por exemplo. Aquela maldita daquela minhoca, Grave Digger, tá confirmada no jogo, vai ter um momento de tremor, você vai sentir no ataque dos vermes malditos, sabe? Diz que o jogo vai ter aranha, coisa que não teve no Resident Evil 2 Remake e que de repente todo mundo passou a amar a aranha só porque não tem, né? O Hunter Beta também tá confirmado. A gente teve o Hunter Gamma também no hands-on que a gente viu, né? Então o Hunter Beta tá confirmado. 2 tipos de Hunter, que legal, né? E o Raccoon City vai estar muito maior. Isso acho que já era meio óbvio, né, Pedro? Eu acho que faz sentido, né? A expansão do 2, né? Pode falar, calma. Ô, Monique, você morreu muitas vezes em Resident Evil? Você diz no hands-on que eu fui fazer, no 3? Não, no geral. Já morri muito, já. O obituário é longo? Eu morro muito ainda, ô louco. Não, mentira, vai. Não, sem essa, porque você já conhece o jogo, né? Você já conhece os Ela heróis. platina. Já conhece a manha dos vilões. Você já sabe até como é que o cara age ou reage. É suave, vai. Nada, eu sou meio nubona. Não, Pessoal... que isso. O Causito, jogador de Pong do seu lado, sofre horrores. Não, mas você sabe que quando eu fui fazer o hands-on do Resident Evil 3, né, o pessoal me perguntou se eu morri muito. Falei, gente, você morreu muito com o Nemesis? Perguntaram pra mim. Falei, não, gente, eu morri depressa, porque eu tinha 2 horas pra jogar, né, aquela build, e de vez em quando eu me enroscava ou dava aquela pressa, assim, meu Deus, tá todo mundo terminando? E aí eu pegava e me enroscava pela pressa, aí eu morria, de teimosia minha. Como é que é jogar uma build em 2 horas, Monique? Cara... Playtester, como é que é? Cara, eu achei bem divertido, assim. Eles colocam, claro, um trecho só pra você, a partir de um save já. Aí quando você chega num determinado ponto do jogo, eles falam, pode pausar, pare e pegue no bumbum. Não, mentira, não manda pegar no bumbum, só manda você parar. Que aí já não tá mais autorizada. Isso, ali, a partir dali você não pode mais jogar, né? Então, teve uma vez, vou até contar um caos aqui, de uma vez que eu fui testar um jogo, que era a remasterização do Resident Evil 1 Remake. E a Capcom conversando, tava eu, o Arthur Palma, da 04 Mídia, e o Fábio Santana dentro da sala. E o Fábio Santana e o Arthur começaram a conversar, e eu jogando. E eu fui. Aí eu falei assim, Fábio, quanto tempo eu ainda tenho? Aí ele falou assim, você já passou da hora, você não devia nem estar aí. Vou dizer o seguinte, cochilou, o cachimbo cai. Não, mas foi engraçado, porque assim, ainda bem que era um remake, então tipo, eu já conhecia o jogo. Mas era uma parte que até as texturas ainda não estavam 100% da remasterização. Vixe. Então ele falou, pode largar o controle que você não tinha nem que estar aí. Rolou o departamento, vai dar merda. Muito bom. Essas histórias de playtest, eu tive um exemplo também eu tava na E3 e fui testar o The Crew 2. É um jogo que você corre com carros, lanchas e aviões. Obviamente bugou na minha mão e eu já tirei a lancha no meio da rua. Não tinha como mover ela. Aí o desenvolvedor, esse bug é só porque é uma versão ainda de teste, tá? Claro. Vamos corrigir isso. Mas é as vantagens, né, Monique, de ter acesso antecipado e a gente vê a coisa ali se criando na nossa frente, né? Não, com certeza, é bem divertido poder ver como é que tá ficando o jogo, ter essa sensação, tanto que assim, eu saí de Curitiba para fazer um bate-volta para São Paulo, né, nesse dia, então, o que a gente não faz as coisas que nós fazemos por amor, eu diria Jaime Lannister em Game of Thrones. Monique já fez muitas coisas por amor. Produção! Ergue o som e o cosmo no seu coração. Monique, última notícia do dia, antes da gente entrar no nosso especial, que você também vai falar um pouquinho sobre, a Capcom diz que não adiará o Resident Evil 3. Sim, ontem eu, tava cancelando as minhas coisas da minha viagem, porque eu também não vou mais pro Japão, viu, gente? Infelizmente, né? Porque o Japão, ele já tá em alerta nível 2 e tá perigando já de entrar no nível 3 a qualquer momento. A alta do dólar ficou em segundo plano, né, Monique? Nossa, também, né? Claro, com certeza. Até porque o próprio dólar tá nas alturas, justamente porque a China tá muito desfalcada lá. Tipo, pra vocês terem uma ideia, diminuiu a emissão de gases e de efeito estufa na China. Gente, maluco, né, não tem ninguém trabalhando, então acabou, não tem poluição. Isso impacta no mundo todo, né? Então, enfim, complicado. E aí, com esse caos todo na economia, né? Esse pânico que tá generalizado aí por causa do coronavírus, eu fui perguntar pra Capcom, né? Se
eles pretendiam adiar o jogo, se tinha algum plano de adiar, né, caso a coisa ficasse mais feia, porque tem um monte de empresa, como a gente disse, talvez não tenha E3, a GDC já foi adiada, o Google está cancelando, o Facebook cancelando eventos. Então eu fui perguntar para a Capcom se eles pretendiam, de repente, cancelar, né, adiar, alterar a data. De acordo com eles, né, de acordo com o Fábio Santana, que é o gerente de relações públicas da Capcom aqui no Brasil, ele me respondeu que a previsão de lançamento vai seguir a mesma, né, ele disse por e-mail para mim, e disse também que a própria demo que vai ser lançada do Resident Evil 3 Remake, eles não anunciaram a data ainda, mas que tá tudo dentro da agenda deles, que eles não vão, pelo menos não pretendem alterar nada. Então eu acho que só se a coisa ficar muito feia mesmo. Mas eu fiquei bem preocupada, né, Pedro? Porque é aquilo que você disse, as pessoas não estão trabalhando. E a gente sabe que tudo é produzido na China, seja Exatamente. A caixinha do jogo, seja o videogame, seja o boneco da edição de colecionador, seja o que for, é tudo produzido na China. Sim. E tá afetando, né? Tanto que eu acreditei por algum momento que eles pudessem adiar, sim. Mas de acordo com a Capcom, não vai adiar. Uhum. Porque tem algumas coisas ainda que não dependem tanto de uma produção externa. Tipo, produção de software é um exemplo disso. Mas o fato é, gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. A China é a maior economia do mundo hoje em dia. Ela pode não admitir isso. Às vezes, não, a gente ainda atrás dos Estados Unidos e tal. Mas não é. Nos números brutos, quem for economista minimamente sério sabe que por conta de ter o maior parque industrial, uma paralisação da China afeta diretamente todas as outras economias. E você ter um vírus com propagação desse tipo que coloca milhares de... Por enquanto ainda estamos nos milhares de vidas, mas pode colocar até milhões de pessoas em risco. Então o foco agora realmente é diminuir as perdas humanas. É evidente que com alguns serviços que podem ainda ser feitos no home office, tem coisas que não vão deixar de sair. A gente vai ver lançamentos digitais como nunca esse ano. Mas infelizmente eventos presenciais a recomendação geral é que se evite aglomerações, especialmente para as pessoas que têm problemas respiratórios. Então não pode brincar com o perigo e esse vírus tem uma propagação muito rápida, de fato. Exatamente. Então, essa é a razão, né, pela qual também eu fui perguntar. E também porque, poxa, às vezes, eu não tô falando que isso é a melhor coisa do mundo, né? Mas, às vezes, é necessário adiar justamente para não ter um impacto negativo nas vendas, né? Ainda mais porque, tudo bem, existe a mídia digital, ok, mas muita gente, inclusive aqui no Brasil, prefere comprar a mídia física para ter a caixinha e tudo mais. Tem gente que não confia na mídia digital, porque o jogo não é 100% seu e tudo mais que eu não posso vender depois. Então, essa foi minha preocupação, se poderia impactar nas vendas, porque se impacta nas vendas, pode ter um impacto na franquia, e se der algum impacto na franquia Resident Evil, vai mexer com o meu ganha-pão. Então, né, gente, tem que perguntar. Exatamente. Muito bom. Monique, você separou uma parte aqui do Zé do Caixão, né? Sim. Bom, a gente veio fazer aí uma homenagenzinha, né, ao Zé do Caixão, que morreu, né, aos 83 anos. Ele teve uma broncopneumonia e ele morreu no último dia 19 de fevereiro. Isso. Ele estava hospitalizado no Santa Maggiore, em São Paulo, desde o dia 28 de janeiro, né, para tratar dessa broncopneumonia. E o velório dele aconteceu no MIS, né, na quarta-feira, na quinta-feira logo em seguida, né, no dia 20 de fevereiro. Ele deixou 7 filhos, né, e, poxa, ele é o nosso mestre, era nosso mestre do terror. Porque ele é eterno, né, então fica aqui a nossa homenagem a ele, que vai ser feita pelo Cal, né? Exatamente. Ele tava muito doente, eu cheguei a encontrar a filha dele naquele evento Horror Expo, que aconteceu no ano passado. Sim. Você conheceu ele, né, Cal? Conheci pessoalmente, né? Ele era um cara muito simpático, né? Ele é um sujeito vivido, né? E tinha... O Cal conhece todas as pessoas da cultura brasileira. Ele é um mestre lá do Sesc. Poxa vida, o cara fica me entregando aqui, gente. Mas toda a gente da cultura brasileira é muita gente, tá? É muita gente. Tanta gente. Ex-TV Globo. Mas tive. Até o que? Ó, o outro desenterrando meu passado. Tá bom. Daqui a pouco vai lembrar que eu fui o Bozo. Não fui o Bozo. Você foi o Bozo, aquelas, né? Não, isso é fake news. Isso é fake news!
Mas o fato é o seguinte, ele era sim um cara bacana, um cara muito inteligente e interessante, porque tinha muita história pra contar. Algumas das histórias dele provavelmente foram sendo alteradas ao longo do tempo e de acordo com o apreço da audiência. Então ele percebia que podia enfatizar um aspecto mais do que outro, a história ficando mais engraçada, talvez mais longe do contexto original, mas era muito divertido ouvir as histórias do cara. Muito bom. Então a gente vai fazer uma vírgula sonora e o Cal vai mostrar aqui um material exclusivo. Monique, você tem que nos deixar às 7? Tenho que deixá-los às 7 porque hoje vou fazer gravações. Opa, não tem live hoje, Monique? Já fiz live hoje, eu teria que fazer mais, mas por hoje eu fiz uma live mais curta, mas acho que amanhã talvez tenha uma live um pouco mais longa, né, pra galera lá na Mixer, a partir das 3 da tarde, em mixer.com/redatabase. Mas hoje eu tenho muitas gravações pra fazer aí, tem os collabs. É isso aí. Vamos lá, produção! Vamos lá, produção. Para homenagear José Mujica Marins, você trouxe aí um joguinho. Eu trouxe aqui um jogaço, Pedroca. Olha só, semana passada a gente falou brevemente desse assunto. Isto aqui é Caxigambá Encontra Monstruário. Uma raridade nacional de setembro de 2000. Quer fazer um unboxing, Cal? Vim aqui para fazer um unboxing. Vejam, percebam vocês aqui contra a luz, ainda está embalado, né? Tem até um rasgo aqui, né? Claro que eu tinha um outro game que eu jogava, né? Mas é óbvio que eu não encontrei esse aqui, eu comprei e deixei guardado. Eu nem imaginava que um dia ia fazer isso, mas eu acho que o Mojica merece essa justa homenagem, né? E a gente vai fazer o unboxing e vai começar a falar um pouco também da criação desse jogo, né? Você conhece a história? Conheço a história. Na verdade, a história, Pedroca, é um pouco da história da própria 44 Bico Largo, né? Também conhecida como 44 Toons e 44 Toons Interactive, né? Entre outros nomes, né? A 44, ela era e ainda é um estúdio de animação paulistano, né? Do Ale Machado. Ale Machado, pra quem não conhece, além de animador... A Monique mandou aqui nos comentários, caraca, lacrado, meu coração vai doer. Aqui, ó, já gente, foi aqui, sério, vai... Não abre não, vai perder o valor, que ela não faz isso. O valor é emocional, Monique, olha só que bonito, né? E é bacana pra mostrar pro pessoal como é que eram vendidos os jogos nos anos 90 e ainda no comecinho dos anos 2000. Porque durante os anos 90, o que acontece, né? Os computadores vinham com os famosos drives de CD-ROM, né? E foi uma coqueluche, como dizia a vovó, né? Foi um sucesso. Então todo mundo tinha aqueles CD-ROMs de dicionário, né? Aqueles CD-ROMs de enciclopédia, CD-ROM de músicas e, óbvio, CD-ROM de jogo. Fazia muito sucesso na época. O Myst, né? Fazia sucesso RPGs como Baldur's Gate e outros jogos do gênero, né? E aí a 44 Toons, que, como eu disse, é uma empresa de animação, desenvolveu um jogo, não esse aqui primeiro, né? O outro foi Gustavinho e o Enigma da Esfinge. E fez um bom sucesso. Esse primeiro jogo era de 96, né? O Gustavinho é um personagem do Ale Machado, que é esse criador e dono, né, idealizador da 44 Toons. E ele colocou esse jogo. O jogo original, ele tinha um chamariz porque a Marisa Orff, que ainda conhecemos muito bem aqui de televisão, de outras mídias e teatro, ela dublava a Cleópatra no game. Foi um bom sucesso de vendas na época, né? Essa colaboração de artistas brasileiros, né? Podia ter mais, né? Eu também acho que a gente perde boas oportunidades, né? Enfim, o Ale teve essa sacada, puxou a Marisa Orff, ela fez essa participação no jogo, né? E aí, alguns anos depois, eles criaram o Monstruário. O Caxigambá, que é o personagem central aqui do jogo, é você que conduz o Caxigambá dentro da mansão de horrores, ele também era um personagem do estúdio, né? E aí eles fizeram o quê? O Caxi tá lá numa noite... É classicão de filme B, né? Ele tá lá numa noite escura, dá problema no carro dele, tá chovendo, ele encontra o castelo, entra, mexe no que não devia, porque ele é um xereta nato, né? E aí ele acaba abrindo o monstruário. E desse monstruário saem essas criaturas todas que a gente conhece. Frankenstein, Drácula... e o próprio Zé do Caixão, né? Que aí participou também dublando o game. Enquanto eu tô falando aqui do jogo, eu vou pedir pra produção encontrar uma animação chamado Lasanha Assassina, né? E aí daqui a pouco Lasanha Assassina! E daqui a Gente, pouco nossa, a gente mostra, né? Porque Tô choquita aqui. a Lasanha Assassina
também está neste game, é um dos monstros encontrados no É jogo. o easter né? egg. Não chega a ser um easter egg, porque de fato assim, é uma criatura que vai devorando você e o Kashigama, enfim, todo mundo que estiver no caminho dela, né? Porque é uma lasanha que tem desejo de vingança, né? Ela foi A esquecida. Monique tá com vontade de fazer review desse jogo já. A Eu não posso lasanha comer assassina. lasanha, eu vou passar vontade. Não. Mas, Monique, olhando a lasanha, a hora que a gente tiver a animação no ponto, aí você vai ver que não dá pra sentir vontade, não, né? Ah, tá. Mas o fato é, também a lasanha está aqui e eu vou pedir pra passar um trechinho da animação, o começo, porque esta animação, ela conta também com a dublagem do Zé do Caixão, que depois viria para o game, ou seja, a animação da lasanha é anterior ao jogo, né? No fim das contas, foi feito... Tá passando já? Olha só, né? Boa noite. Preparem-se para ouvir uma história assustadora, com muito sangue e molho de tomate. Bom apetite! Nos domingos... Ok, a história continua por aí, né? O fato é, dentro da história da animação, a lasanha é esquecida no almoço de domingo e aí ela fica largada, guardada na geladeira por muito tempo, até começar a se putrefazer, e aí ela sai para se vingar e devorar todo mundo, né? E aí a lasanha tá aqui também. O bacana é que o Ale soube aproveitar a presença do Zé do Caixão, portanto, em mais de uma mídia. Numa animação, que é uma coisa bastante não convencional, talvez seja a única animação que a gente conheça que tem participação do Zé do Caixão, né? E o game que tá aqui, que a gente tá tirando da caixinha agora, olha só, né? Ai, não vou nem olhar, gente. O game ainda lacrado, Monique. Ai, gente, não. É muita dor. Olha aqui, ó, tem aqui na caixinha também. A Monique queria deixar tudo nas caixas. Ai, eu deixo. Olha aqui, Monique, dentro da caixinha tem também aqui um link do bugigang.com.br. A gente não vai falar do Bugigang agora, mas a gente fala depois, no final, falando um pouco do geral do trabalho da 44 envolvendo multimídia e games, né? Mas voltando aqui ao jogo, né? O fato é que o Kashigama encontra esses monstros, né? E aí ele precisa consertar as coisas. Ele vai passando por vários ambientes, né? E vai buscando resolver. Basicamente, o jogo é um point and click, então você vai tendo opções de uso de ferramentas, opções de diálogos, e os diálogos são engraçadíssimos. Assim, acho que não tem uma fala que não tem algum tipo de humor, né? E é um humor bastante sarcástico do Kashigama, né? O game é isso, basicamente. Olha só, minha gente, vem com livreto, né? Os games antigamente, até que recentemente veio ainda nas caixas, né? Vinham com um livretinho que explicava pra você, né? O que eram os personagens. Você tinha aqui a coisa, você tinha aqui inventário, depósitos, livro de monstro, que era o próprio monstruário, e outros elementos presentes aqui, a sala de cinema, né? E na sala de cinema você podia assistir a trechos dos filmes originais, como Nosferatu, do Murnau, O Corcunda de Notre Dame, Fantasma da Ópera, Drácula Frankenstein, de James Whale, King Kong original, de 35, O Homem-Lobo, de 35 também, A Noiva de Frankenstein, À Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do próprio Mojica, Plan 9 from Another Space, um clássico do cinema B, né? E outras coisas inusitadas, né? Enfim, aqui o livretinho e aqui a mídia do jogo. Olha só, minha gente. Puxando aqui, você tinha o CDzinho para você rodar. O grande barato... O jogo é de qual ano? O jogo é de 2000, ele saiu em setembro de 2000. Era de ouro. Era quando, assim, segundo Maurício Alegretti, foi a época que o Brasil produziu o seu melhor jogo de todos os tempos. Você sabe qual foi, né, Cal? Em 2000? Não foi o Outlive? Show do Milhão. Show do Milhão. Foi melhor? Foi o mais vendido de todos os foi, tempos. sem dúvida alguma. Não, melhor não. Melhor aí é interpretativo. Pois é muito controverso. Até porque o Show do Milhão, a fórmula... Né? Era a mesma do programa. Pois é, que na verdade... Sem o charme de Silvio Santos. É uma fórmula internacional, não é nem brasileira, né? Mas enfim, de fato, tem o Show do Milhão que vendeu horrores e ainda vende, Pedroca, né? O pessoal lança aqueles Master Systems, né? Com jogos da memória, e Show do Milhão vai disparado mesmo, né? Muito bom. Enfim, isso aqui é uma amostra do que foi aqui a comercialização de games nos anos 90 e 2000 no Brasil, né? Aí depois vieram
outros formatos. Com os consoles, as mídias vieram específicas para cada console, né? E hoje a gente tem basicamente jogo digital, né? Mas é uma pena porque este game, ainda menos do que o Enigma da Esfinge, né? Ele acabou não fazendo o sucesso pretendido, né? Acho que ele vendeu bem no fim das contas, não havia problema, né? Mas óbvio que ele não fez frente aos grandes games internacionais, né? E é um jogo que ficou esquecido na memória, né? A gente estava conversando, existe um grupo de padrinhos do Drops de Jogos, que a gente conversa bastante com alguns desenvolvedores, com profissionais da área. Demos vários furos importantíssimos nessa semana. Sem dúvida. Culpa de quem? Do Cal. Tem nada a ver com essa história. Obrigado. Né? Mas a gente estava conversando que a memória nacional perde muito, porque a gente não tem jogos como esses aqui, destrinchados, não tem unboxing, como a gente acabou de fazer, né? Não tem review desses jogos, né? E são uma parte importante da nossa cultura de jogos. Hoje, inclusive, a gente colocou no ar no Drops de Jogos, falando, né, de um texto que saiu no Destructoid Internacional, falando sobre como o Renato De Giovanni criou o Aventuras na Selva, que hoje é o Amazônia, que sai em breve Você no meio vê que do ano. lá fora o pessoal até tem uma curiosidade que nos falta um pouco de registro, né? Pois é, né? Importante. E eu acho que, assim, cabe também ao Drops de Jogos fazer esse processo, né? Um pouco do que o Pedroca tem feito com o Indie Gaming 5, né? Que são esses vídeos diários falando de um jogo nacional por dia em 70 5 minutos. vídeos já, gente. 70 vídeos. A gente tá subindo amanhã. Amanhã, Pedroca, a gente tá subindo a listagem do que tem de jogo até o momento, para o cara poder se encontrar e achar os links pros vídeos, né? Fica muito mais fácil, né? Inclusive é uma promessa que a gente fez para um dos padrinhos, né? Mas eu acho importante a gente resgatar a história dos jogos no Brasil. O Renatão, ele tá até bem referendado, né? Ele tá até bem registrado na história dos games, porque ele é uma pessoa que ainda tá aí, batalha, fez jogos importantes depois do próprio Amazônia, fez o jogo que mais vendeu na história da Tilt.net, que é o site dele, que foi o jogo do Mensalão, né? E tem outros jogos importantes, né? Mas a gente tem muito desenvolvedor que acabou não aparecendo, né? E no caso do Monstruário, é uma pena, porque é um excelente projeto, um grande jogo, divertidíssimo à época, né? E que aqui, se a gente não traz aqui pro News Games, né? Talvez fique na história perdido também. Muito bom, muito bem. Tô feliz que você tá trazendo aí muito material exclusivo, Calzito. Tem mais pra falar, tá? Tem mais pra falar? Tem mais pra falar, dá tempo? Vamos só fazer aquela vírgula. Vírgula! Monique Alves! Oi, eu Vai ter que nos deixar? vou deixá-los, mas é uma boa causa, né, gente? Tem que trabalhar, não é verdade? Eu tenho que fazer tipo a Hermione, gente. Eu tinha que ter o vira-tempo. Fico um pouco aqui, aí eu viro o tempo, aí eu faço o que eu tenho que fazer, mas enfim, né? Enquanto não inventam o vira-tempo, tem que ser assim, né, gente? A gente se vira no tempo. Ah, com certeza, mas é claro que também estou trabalhando para trazer coisas legais para vocês, então vai por uma boa causa. Muito Por bom. uma excelente causa. Monique, bom trabalho, boas gravações, um beijo. Beijo, galera, até semana Tchau, que vem Monique. com mais notícias. Até mais. Tchau, tchau. Ei! O que mais você tem a falar sobre o Zé? Então, do Zé, até nem tanto, na verdade, mas eu sugiro que assistam a animação Lasanha Assassina, né? É uma animação da época em que o Ale tinha terminado lá o curso dele de animação, e é um belo trabalho também, está disponível no YouTube em boa qualidade, inclusive o vídeo. Mas o que é interessante é o seguinte: olha, depois que ele se formou, ele criou um jornal, né, chamado Bugigang, né? Era um jornalzinho tabloide que era vendido em banca de jornal mesmo, as pessoas liam em papel naquela época, não era digital, né? E aí ele criou o Bugigang, e o Bugigang é uma marca que o acompanha até hoje. Então ele criou depois um site que era o tal do bugigang.com.br, né? Você entrava lá, tinha brincadeiras, tinha informações, tinha uma série de conteúdos, né? E a 44 Toons Interactive continuou produzindo jogos, né? Talvez não com todo esse impacto econômico aqui, porque custa uma grana de você mandar prensar o jogo, você fazer os boxes, estocar esse material, realmente é um custo muito elevado. Então, os jogos hoje, através das lojas virtuais, é muito mais barato de você produzir e deixar lá disponível, né? E é muito bacana isso. Eu sei que a 44 continuou fazendo algumas coisas. Então, recentemente, ela produziu deixa eu pegar aqui, que eu já me perdi, é claro.
né? Ela fez aqui o game que é o Planetoides. Planetoides, na verdade, é Bugigang Planetoides. E esse game veio na cola da animação que ele lançou nos cinemas, né? Que era um filme que era o Bugigang no espaço, né? Isso saiu no ano passado, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui, esse foi do ano passado, de 2018, que a gente sempre se perde, né? Mas ele lançou esse game e ele tinha outros jogos também recém-lançados, né? Um deles, por exemplo, era o Cordélicos, que é um game inspirado na literatura de cordel, e é bacana porque tem também um pouco desse apreço pela cultura brasileira. E um outro que é um game baseado no Osmar. Osmar é uma outra animação do Ale Machado, que é o Osmar, que era a primeira fatia do Pão de Forma, que é uma fatia que tinha que fazer terapia, porque ele era sempre a fatia que era esquecida, né? Ninguém comia essa fatia, né? Virou animação recentemente também na TV paga, né? E aí ele lançou o game Osmar Blade Runner, né? Que é obviamente brincando com Blade Runner, né? Que é um plataformer aí, né? Mas a 44 continua desenvolvendo projetos. Vale a pena conhecer o trabalho dos caras, então. Eu particularmente parabenizo o Ale, que eu acompanho há bastante tempo, né? E, sobretudo, porque o Ale trouxe Zé do Caixão para um game, pra gente, pra toda a posteridade. Em linhas muito gerais, Pedroca. O Ale, inclusive, que é envolvido com a... Não sei se hoje, acho que hoje, não acredito que não, com o Big, né? Sim, o Ale também, ele tá... É um dos caras. Eu não sei em que nível ele está envolvido com o Big. O Big, na verdade, ele é uma instituição à parte da Abra Games. Sim. Mas o Ale já esteve diretamente envolvido com isso também. E eu sei que ainda hoje, de alguma forma, ele tangencia o projeto, né? Mas o Ale foi, inclusive, presidente da Abra Games durante um período, né? Tentando conduzir a Abra para um novo momento, de se abrir para o mercado, de fazer novas conquistas. Vieram alguns adventos daí, como o próprio Big, como a própria aproximação da Abra Games com a Apex, né? Para fazer exportação de jogo brasileiro, né? Para fazer a exibição de jogo brasileiro em feiras internacionais, né? Então é bacana ver que de fato os caras estão super atentos, né? E que o Ale teve envolvimento com isso também. Muito bom, muito bem. Causito, eu queria que você falasse um pouco, sendo um pouquinho off-topic. Sim. Conta pra gente um pouquinho. Como assim? Aritana 2020? Aritana não, Aritana. Tô com Aritana na cabeça também. Gente, da Duaik, voltem pra cá. Amazônia 2020 no Steam, que história é essa? Olha só, Pedroca, isso realmente é bacana, porque o Amazônia é um jogo que em breve faz 40 anos de existência. Ele foi lançado em 83, portanto é um game do milênio passado, né? E aí... De alguns anos do milênio passado pra trás. Lá no começo, quando tudo era mato. Como o Destructoid falou, é um desenvolvedor que se diz mais escritor do que desenvolvedor, né? É verdade. O Renato Giovanni, ele se diz, antes de desenvolvedor, ele se diz um escritor por excelência. E de fato, ele foi editor da Microsistemas durante alguns anos. E é um cara que mantém o tilt desde o começo dos anos 90. É um cara que escrever, de fato, é com ele, né? Porque no tempo em que a internet não tinha 3D... né? Quase não tinha, era tudo Bulletin Board System. Não tínhamos essas tecnologias que vocês veem hoje. Exatamente, né? E o Renatão já estava lá, né? Mas enfim, ele produziu esse game em 83. O game teve outras releituras ao longo do tempo para outras plataformas, né? Saiu para ZX Spectrum, saiu para outros computadores, saiu uma versão para Windows, né? E agora ele está refazendo projetos, também já foi objeto de assunto no Drops de Jogos. Ele está refazendo, vai ter um festão de lançamento do Amazônia 2020. Nós fomos intimados a ir. Exatamente. E tem novidade, viu? O Drops Jogos tem novidades para este evento também, né? Mas ele está fazendo essa... E são os kits bacanas, Pedro. A versão luxo mesmo, com um custo muito mais em conta do que aqueles colecionáveis que a gente vê nos jogos internacionais, né? São preços realmente muito, muito aceitáveis, assim, né? E aí, além dessas versões que são mais luxuosas, que vem com um monte de brinde, que a gente também vai falar sobre os brindes lá no Drops de Jogos, a gente já sabe o que é, mas não contou ainda, né? E porque, enfim, tem coisa que está sendo preparada, tem coisa que o Renatão está montando, mas tem algumas coisas que, assim, para fã de jogo, sobretudo para fã de Adventure, daquelas coisas antigas, é muito bacana o que está sendo feito. E aí ele resolveu que talvez haja um público
né, para uma versão mais em conta. E ele está lançando, portanto, agora no meio do ano, logo depois do evento, dia 19 de junho. Julho, desculpe. Junho. Tiltou agora, 19 de junho, né? Vou checar aqui, fazer o Logo depois fact-checking. do evento, ele lança a versão do Amazônia 2020 na Steam, que é basicamente o Amazônia 2, né? Com uma versão, o que ele chama de Ultra Plus, né? Que é o Amazônia o Retorno, né? Com todos os elementos que foram sendo agregados ao projeto ao longo desses anos, né? E tu vai estar lá na Steam, você fala assim, mas vai estar caro? Não vai estar caro, bichão. Olha, uma pizza é mais cara do que o jogo que você vai comprar. E é um game que, para além do texto, né, ele vem agora com artes também, vem com artes renovadas, tem 2 profissionais envolvidos, já tinha efeito sonoro na versão do Amazônia 2 de 2017, agora ele está colocando também trilha sonora que está sendo criada especialmente para o jogo, né? E aí o game está indo para Steam, para quem gosta de adventure de texto, né? Ou de resgatar a memória, né? Nossa, Full Throttle era o máximo. Era né? sensacional. E o Renatão fazia quando o Full Throttle não existia. Pois é, não, Day of the Tentacle, tem um monte de games que são muito legais, né? Mas Amazônia 2020 está sim na Steam por um precinho bem camarada. O lançamento, Cal, eu acho que vai ser aqui, eu estou pegando a imagem para as pessoas saberem. Isso. Vai ser no dia 19 de julho. É julho mesmo, né? Então, julho. Então desculpem a gafe. Desculpem, né? Aí. Uma gafe jornalística, mas 19 de julho tem o evento no Clube Homes, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Um evento de lançamento do jogo em seus diversos formatos e também estará na Steam. O que eu acho mais importante, que assim, pensando um pouco em... Porque o Renato, ele é um pioneiro e é pioneiro também um pouco de visão de negócio dos jogos brasileiros, né? Ele criou um sistema fechado chamado Tilt, que é como se fosse... Tô explicando aqui bem grosseiramente, tá, Renatão? Você me perdoa se você... Aliás, o Renatão estará semana que vem. O que o Cal tá falando aqui é um spoiler, gente, do que o Renato estará conosco por telefone na semana que vem, pra gente bater um papo sobre sabe, isso. Pedro, parece que a gente fica babando ovo pros outros. Não. A questão é você que gosta de jogos... Se você tivesse o Nolan Bushnell, tipo, perto de você não tiraria o máximo de informações dele? Não, e o Renato, assim, uma... Assim, existiam outros desenvolvedores de jogos à época Não sei se o Renato dele. gosta do Nolan Bushnell, desculpa. Eu sou fãzoca, eu acho ele o melhor picareta do mundo dos games, né? Mas enfim, o Renato, ele além é uma das pessoas que também desenvolvia games naquela época, mas foi o único cara que deu continuidade a isso. A gente costuma enfatizar o fato dele ser um designer de games na época em que não existia esse termo, porque ele era um cara que foi estudar desenho industrial e comunicação visual, portanto, design essencialmente, né? E é um cara que começou a fazer game a partir do conhecimento que ele adquiriu na faculdade de design. Ele é um designer de games. E é um cara que continuou, não é um cara que ficou na história. Pois é, o cara criou lá um game dos anos 80 e largou mão, né? Ele continua desenvolvendo, ele continua participando de coisas, continua criando conteúdo na Tilt, tem lá as histórias interativas que ele está lançando também, a ferramenta para você desenvolver as próprias histórias interativas, você pode baixar essas informações na Tilt. Ele continua dando palestra, é um cara que ele está sempre animado, ele está sempre com pique para apresentar conteúdos, para conversar com desenvolvedores. E como a gente falava ainda há pouco sobre a falta de um registro de história que a gente tem no Brasil, o Renatão é história viva, gente. Então, assim, eu sei, a gente gosta dele, a gente tem aproximação com o cara, pessoalmente me sinto muito amigo dele, mas, para além da amizade, indústria, observem o nosso decano. A gente fica amando quando vem os decanos de fora, que é muito legal e eu também apoio, né? Mas vamos olhar para esses caras também. Vamos olhar para essas pessoas de fato e brigar um pouco também pela preservação. Então, como eu tava falando, o Tilt é como se fosse uma Netflix do Renatão, em que você paga uma assinatura e tem acesso aos jogos e tudo que ele tá desenvolvendo e pensando nessa indústria vital que vivemos. Mas do ponto de vista de acessibilidade, não adianta. O Steam ainda é a maior loja que nós conhecemos de varejo aí para jogos. Então, as pessoas, quando elas querem comprar alguma coisa, elas vão para lá. Lá tem descontos o tempo inteiro. Eu vejo até pelas estatísticas aqui do Drops, toda vez que a gente posta, tá rolando alguma promoção no Steam. A galera acha o nosso site, vai atrás das informações lá para saber melhor.
O Renatão, eu acho que ele tá abrindo um novo flanco aí. Eu acho que ele vai ter uma surpresa quando ele botar pra vender lá. Acho que sim. Tá? Deixa o moço pagar também as pizzas lá em Pagar Orlândia, a pizza né? dele, não. Pagar as pizzas em Orlândia dele. Não, e da mesma forma que a gente fala, a gente adora falar de game nacional. O DNA do Drops de Jogos no News Games é o universo do desenvolvimento brasileiro de games. E assim como a gente gosta de falar da atualidade, dos grandes projetos que estão sendo lançados, a gente tem inclusive uma notícia para falar de um game que saiu ontem. Né? Assim como a gente gosta de falar de hoje, a gente gosta de resgatar também isso. Porque isso, minha gente, é importantíssimo para amanhã, em termos de memória, em termos quando um docente vai passar para os seus alunos o que foi a história dos games até aqui. Então a gente gosta de contribuir e vai continuar fazendo isso. Muito bom, muito bem, Calzito. E tem mais. Mais uma vírgula sonora, produção! Tem uma pausa técnica, eu achei que eu tinha travado. Não, a gente tá tudo certo. Eu acho que Você tá elétrico hoje? Eu tô. Gostei. Nossa. Comece bem o seu dia. Comece bem, motivacional. É o Pedro que faz isso comigo, gente. Eu faço. Muito bem. Manda brasa. Seguinte, gente, olha só, eu pedi pra produção pra baixar a imagem do Church Tycoon. É Tycoon que fala ou é Tycoon? Acho que é Tycoon. É Tycoon. É Tycoon. Tá, então... Pode falar brasileirado, mas Tycoon. Church Tycoon. Tycoon. É isso aí, é o game da Black Glove, né? E um game que saiu ontem, segunda-feira, dia 9 de março, aqui no Brasil, né? E é um game em que você administra uma igreja. Né? Aí, é claro, Amém, Jesus! A gente foi conversar com o Ronaldo Correia, que é um dos desenvolvedores do jogo, né? Genial a ideia desse jogo. Exato, né? Genial. E aí a gente conversou com eles mandaram algumas respostas. Isso também vai virar artigo para Drops de Jogos, né? Mas enfim, ele falou que a intenção da criação é usar um tema ainda não muito explorado entre os jogos mobile de gerenciamento, também conhecidos como jogos idle. O estúdio faz uma brincadeira em tom crítico da administração... não, perdão, isso era a pergunta, né? Eu perguntei se é um tom crítico a administração das igrejas, né? Ele falou que, assim como geralmente são os jogos idle, o objetivo do jogo é fazer dinheiro e investir. Nada a ver, portanto, com algumas denominações cristãs que a gente vê por aí e outras do gênero, né? Então, esse tom de humor com enriquecimento é uma característica comum a jogos do gênero e também está presente em Church Tycoon, como me ensinou aqui o Pedroca, né? Tycoon. O jogo... Aliás, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência nesse jogo, né? O jogo, por si só, não faz críticas boas ou ruins a nenhuma religião, falou o Ronaldo pra gente. Aí depois eu perguntei um pouco, ele falou que o jogo está sendo produzido pelo estúdio Black Glove, né? E aí ele falou o seguinte, que ele acredita que o jogo é para qualquer pessoa. Quem quiser jogar vai se divertir com o projeto, né? Ele não é um jogo feito para pessoas religiosas, nem para pessoas que são contra as religiões. Apenas usa uma temática, essa temática, né, como base, e aqueles que se identificam com ela e apreciam jogos idle vão se sentir à vontade para experimentar o projeto. Muito bom. Tem mais uma coisinha Eu tenho uma matéria pra publicar que eu ainda não fiz a entrevista, mas eu estou atrás de Ana Ribeiro para comentar sobre Pixel Ripped 1995. Ô, Dinha, fala com a gente, você que tá nos assistindo hoje. Ela já falou pra mim que sim. Eu só preciso mandar as perguntas. O Pedro só precisa trabalhar, Só precisa trabalhar. Pô, Já tá tudo certo. Você vê, a gente aqui... É que eu não faço nada, né? Eu gravei 70 vídeos já. Já estamos no dia 10 de março. Não, violinos. Oh, que tristeza do Pedroca. Oh, Pedroca, vamos chorar um pouco. 70 vídeos. Eu choro muito, para desculpa, gente. poucos. Pô, Só mas terminar 70 aqui. vídeo é vídeo pra burro. É vídeo pra burro, você não topou, não é promessa, né? Você Topei, falou né? pros indie assim, ei, indie desenvolvedores, a gente vai falar de vocês. Estamos falando porque isso é projeto do Drops de Jogos, né? Não, e é engraçado que assim, a galera, o melhor comentário dos meus vídeos, desses 70 vídeos é: caraca, nem lembrava desse jogo. Não, o melhor e o pior de todos é: tem pra baixar e não, às vezes não tem mais. Acontece. A gente tem a memória do negócio, tem registro, tem às vezes registro das vendas do negócio. Ó, esse daí Pedroca, é um jogo que aqui, não tem mais tá a aqui, ver. ó, monstruário.com.br. No site não está mais no ar. Não tem mais nada. Mais nada. Assim, por quê? Porque não dá pra manter essas coisas no ar. Sim, não, é porque os negócios mudam. Por exemplo, hoje o Ale não tá trabalhando mais com isso. Pois é.
Mas é muito curioso, assim. E eu acho que é nessas horas que a gente vê a importância do nosso trabalho, né? Assim, a nossa importância é justamente revirar esse negócio que a galera não revira. Aproveitando você que está nos ouvindo e nos assistindo, se você não sabe do que estamos falando, o Pedro realiza e lança diariamente vídeos de 5 minutos falando sobre jogos nacionais. E isso só é possível graças a uma campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br/drops de jogos. Muito bem, que a pessoa pode contribuir a partir de R$3, um preço de um bauru de padaria. Quanto tá o dólar, Pedro? Pô, é metade de $1 daqui a pouco. Daqui a o dólar tá chegando a 5, né? É menos de $1. Então, cara, se puder ajudar a gente, se você quer ver mais conteúdos como esse, como essa produção aqui que a gente tem na rádio, isso tudo ajuda. E ó, só aproveitando, né? Assim como a gente falou hoje do Church Tycoon, do estúdio Black Glove, você pode mandar o seu projeto pra gente também. Você pode mandar pro dropsdejogos@gmail, você pode mandar pro e-mail cal@dropsdejogos.com.br, Pedro Zambarda @gmail, né? Canais pra gente, você pode procurar a gente no Facebook, no YouTube, através da rádio, no WhatsApp da Rádio Geek, né? Manda seu projeto pra gente falar dele, porque a gente quer é falar de game e de game brasileiro, sobretudo. Uma última informação, você pode encontrar, portanto, o Church Tycoon, né? No Google Play, você digita lá tudo junto assim, Church Tycoon, né? Que é na página da Black Glove, e você consegue baixar o joguinho. Já é uma demo, né? Ele não tá finalizado ainda, segundo informações, mas você já pode se divertir com o jogo, que parece ter uma proposta bem interessante, sendo um idle, um game de administração. Muito bom, muito bem. Uau, hein? Uau! Ficha completa. Produção, temos quanto tempo, produção? A produção está constando aqui. 5 minutos? 5 minutos, né? Tem mais alguma coisa que você queria falar, Causito? Alguma coisa que eu queria falar, Pedrão? Deixa eu ver, né? A gente tem... Tá tudo bem de resto? Papo de comadre agora. Papo de comadre? Pode estar alguma coisa bem com o dólar nesse nível, com o corona nesse nível, com a política nesse nível? Tá difícil, né? Mas olha, me agrada dizer, Pedro, que ainda com essas dificuldades que a gente tá vendo no cenário, não no cenário de games, mas no panorama em geral, você tem desenvolvedor produzindo coisa no Brasil. Eu tenho visto como nunca antes na tem gente pegando recurso país lá fora, tem gente tendo experiência lá fora, voltando pra cá depois. Todo dia você vê algum anúncio de vaga para programador, para modelador, para roteirista, para desenvolvedor, para marketing, para uma série de ações ligadas ao universo dos jogos, né? E é muito bacana ver que esses caras estão contratando. Tem estúdio novo sendo lançado, a gente tem uma exclusiva para dar essa semana agora a respeito de um novo estúdio paulistano que está surgindo, que ele é muito ligado a identidades de um modo geral, né? A identidade das minorias de um modo geral. E é bacana a gente perceber que o mundo gira apesar disso tudo. Né? E as pessoas estão apostando, até porque a gente não tem plano B, né, Pedro? O plano B é, ao invés de você ser o plano B antes já era trabalhar muito. Agora, meus amigos, agora vocês têm que correr. O plano B é você ser o Jack ali na ponta da prancha, morrendo congelado, enquanto a Bonita está lá em cima esperando o resgate no Titanic. Exatamente. Nada é fácil. Então o negócio é tentar ir nadando e não morrer congelado. Pois é. A coisa realmente não tá fácil pra ninguém, mas eu quero ressaltar pras pessoas que, por exemplo, eu vi uma matéria. Até vale depois a gente procurar pra ver se também se reproduz no Drops. Mas a Extreme OK Games, que é o estúdio que foi formado depois da criação do Celeste, que tem a participação dos nossos amigos da Mini Boss. Eles abriram os estúdios lá no Canadá. Eu vi. E o IGN fez uma matéria muito bacana. O IGN gringo, não foi gringo. Não que foi vai daqui. vir pra cá também. Vai traduzir depois a matéria, mas o lance é... O Celeste foi eleito o melhor jogo indie do mundo no Game Awards em 2018. Então, se um jogo brasileiro chegou nesse nível, gente, o céu é o limite. A gente pode crescer para muitos lados que a gente ainda não explorou direito. Tem muito desenvolvedor que tem muito potencial que ainda pode desenvolver e às vezes nem tá sacando. E eu falo até por nós, Cal. Eu tô, assim... É momento com papo de comadre mesmo. Apesar das dificuldades no geral, atualmente tem sido o melhor ano do Drops Jogos. Pra quem não acompanhou o ano passado, a gente somos uma conta verificada no Twitter. Olha só, a gente tá melhorando, tá subindo no ranking. Estamos lá. Ano passado, nesse mesmo período, a gente tava
comendo um dobrado aqui, porque o drop estava no seu limite de banda, então era super complicado pra gente. O site caiu e não subir, levantava nem com biotônico Fontoura. Foi terrível, né? Mas aí a gente conseguiu dar a volta por cima. O financiamento dos padrinhos, que você pode colaborar, como a gente disse, a R$3, também nos auxiliou, né? E a gente também agora tá num outro portal que também tem nos auxiliado bastante. A gente tá empenhadíssimo. Todo dia tem um monte de notícia nova no Drops. Eu acordo ele toda vez às 6 da manhã. 6 horas da manhã e o cidadão me tira da cama. Cheio de link. Fuça aí, velhão. Eu vou lá, né? E vai lá e fazemos. Queridão, prazerzão ter você comigo hoje. É nóis! Você está ouvindo a trilha You and Me de The Last of Us. Bonitona Se essa preparem também, que né? vai ter Last of Us 2, hein? Fiquem atentos. Você está na Rádio Geek, apaixonados por videogames. E por tudo que fazem!